Olá, segunda-feira, 6 de janeiro de 2023, a notícia que eu destaco no dia foi a quebra, digamos assim, da Braz Company, um investimento com sedes em Campina Grande e na Faria Lima, em bitcoins, que se revelou uma pirâmide, mas a justiça se recusa a tomar atitude para defender os investidores que perderam suas economias. Além disso, eu estou falando aqui também dos 3 acionistas das lojas americanas que nomearam um presidente e um executivo que foi da Vale, responsável pelo desastre de Brumadinho, exemplo notório de vários casos de impunidade no Brasil. O cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner, foi ao Papa Francisco e lhe entregou um relatório sobre a tragédia humanitária em território Yanomami. E Lula, naqueles seus momentos de bolsonarite, disse que o dia 8 de janeiro, o grande desastre, o quebra-quebra dos palácios dos 3 poderes da República, resultaram de reação dos ricos que perderam a eleição. Bom, vamos tirar isso tudo a limpo, mas antes disso eu quero agradecer muito a você que manteve a sua fidelidade aqui ao nosso canal, assistindo, comentando, e eu quero pedir que continue assim e que transmita para os seus melhores amigos os vídeos aqui para que eles possam também colocar em suas redes sociais. Bom, vamos começar pelo começo. Eu estava em João Pessoa, de férias, na padaria Bonfim, conversando com meu amigo padeiro, dono da padaria, quando o advogado Gustavo Rabai me informou que um dos esquemas de pirâmide financeira que ele tinha denunciado muito tempo na Paraíba tinha, enfim, derretido, tinha se desmanchado, né? Esse esquema foi descrito por Felipe Pontes no Antagonista, que está no ar, né? O Felipe Pontes conta que desde 2009 esse investidor em bitcoins estava propiciando lucros de 6% ao mês, uma coisa que realmente saltava aos olhos, ser impossível obter uma remuneração financeira desse tamanho, né? E aí o Felipe Pontes faz uma relação ano a ano. Em 2019 pagou 88,5% a esses investidores, em 2020 83,19%, em 2021 87,4%, em 2022 83,8%, e aí a casa caiu. O responsável por isso é um rapaz chamado Antônio Neto Ais, da Braz Company, como eu já disse, com escritórios em Campina Grande, na Paraíba, e na Faria Lima, em São Paulo. O Pontes disse que ele se diz inspirar em Xantãs, né? E recebeu aval do deputado federal Julian Lemos, do senador e ex-craque Romário, do craque do PSG e da seleção Neymar, do maior jogador de futsal da história do Brasil, Falcão, e do grande Ronaldinho Gaúcho, né? Muitos têm negociado, ninguém até agora agiu. Ele continua livre, leve e solto. Inclusive, agora alguns conseguiram pedir à justiça uma devolução do dinheiro investido, mas o juiz Algaci Rodrigues, numa decisão dada mais ou menos 3 horas antes de eu gravar esse vídeo, indeferiu alguns pedidos, os negando simplesmente. Eu me lembrei de um paraibano de quem eu gosto muito e de quem eu sinto muita falta, do jornalista Sebastião Barbosa, o Barbosinha, sobrinho de Margarida Maria Alves, a líder camponesa, que foi assassinada comprovadamente a mando dos coronéis do latifúndio da cana-de-açúcar, e até agora ninguém respondeu pelo crime. Ele então escreveu um livro fazendo um levantamento chamado Brasil, o País da Impunidade, que vendeu muito. Foi lançado pela Siciliano,
que na época era editada pelo Pedro Paulo de Sena Madureira, e vendeu muito. Eu quero dizer que a única, digamos, a única voz que tem poder público de aparecer e reclama é a de Lucas, filho do Shaolin, mantendo a tradição do pai, que não deixava essa gente ficar rindo à toa sem receber pelo menos um puxão de orelha, né? Sem ser lembrado, sem aparecer no noticiário. O juiz Algarci Rodrigues Negromonte, ao contrário do Lucas, indeferiu os pedidos, alegando lá qualquer juridiquês que está em moda no Brasil, né? Isso aí me leva a contar um outro absurdo, de dimensão ainda maior, né? O famoso trio Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira escolheram um executivo para presidir as Americanas neste momento em que surge a lume um rombo de 20 bilhões que parece que vai chegar aos 40, né? Até 2022, o Luiz Eduardo Osório, que foi escolhido pelo trio, né, ocupou a diretoria de Relações Institucionais da Vale por pelo menos 5 anos. E a Vale, todos sabemos, é um dos casos mais famosos de impunidade do Brasil, porque até hoje o estouro da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, não foi devidamente punido, né? Antes disso, o Osório passou pela CPFL, pela Raizen e pela Ambev, que é propriedade do famoso trio, é controlada pelos três. Agora, alguém já esqueceu o que aconteceu com a represa da Vale em Brumadinho? Segundo Hélio Gaspari, no seu artigo publicado na Folha e no Globo, a Americanas foi depenada. E será que isso vai ficar por isso mesmo, como até agora o caso da Brás Company, o desastre da Boate Kiss em Santa Maria e a tragédia de Brumadinho? Bom, por falar em tragédias, o cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner, foi ao Papa Francisco e lhe entregou um relatório sobre a tragédia humanitária em território Yanomami. Segundo disse o cardeal, o que vimos foi que o garimpo tem devastado a região e afastado a caça e impedido de fazer as roças o descuide e o desmonte da saúde indígena na região. Calcula-se mais de 20 mil garimpeiros ali, com maquinário pesado, e eles são financiados, segundo o cardeal, por gente poderosa. Nós todos sabemos disso, e tudo vai ficando por aí. Inclusive os crimes que acontecem lá, os Yanomamis que são mortos, o sertanista, o repórter da Guardian, etc. Por falarmos em estripulias, né? O Lula, presidia a competidíssima posse de Aloysio Mercadante no BNDES, atribuiu o quebra-quebra de 8 de janeiro à revolta dos ricos que perderam a eleição. Bom, não teve rico que votou no Lula, né? Meu Deus, né? É realmente esse populismo atrasado da esquerda no Brasil é uma demonstração de que a ignorância é que astravanca o progresso, né? O Lula disse o seguinte: o que aconteceu no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, na Suprema Corte e no Tribunal, foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Foi uma revolta de muita gente rica que não queria perder as eleições. Nós não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e pode resolver fazer as coisas mudarem neste país. Bom, o Lula não é nenhum grande estudioso da história, mas é muito difícil encontrar um caso se repetindo na história com sucesso, porque esse caso histórico fracassou desde o tempo do escravo Espartacus em Roma, que é até tema de filme de sucesso de Hollywood. Por falar em coisas desastradas, em que coisa terrível que aconteceu na Turquia. Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o sudeste da Turquia e o norte da Síria nesta segunda-feira, deixando ao menos
2.701 mortos até a hora que eu estou gravando aqui este vídeo, né? E milhares de feridos numa região já afetada por uma guerra, uma crise de refugiados, problemas econômicos e temperaturas congelantes. O tremor aconteceu às 4h17 da hora local, 22h17 no horário de Brasília, a uma profundidade de 17,9 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro foi locado no distrito de Pazarcik, na província de Kahramanmaraş, no sudeste da Turquia, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com a Síria. Bom, uma tragédia que não é humanitária, mas é animal. Foi divulgado, né, um funcionário do Palácio do Planalto divulgou que nem as carpas ornamentais presentes do imperador japonês Hirohito ao presidente Fernando Collor, que acreditava que carpa dava sorte, escaparam dos efeitos do bolsonarismo, né, que achavam que já tinham gasto toda a sorte do mundo e também não precisava mais de carpa, pois a primeira-dama Michele Bolsonaro é acusada de ter jogado no lixo todas as carpas do Palácio, do Laguinho do Palácio, segundo a entrevista de um funcionário do Palácio ao jornalista Rodrigo Rangel, do site Metrópole, né? Segundo o editorial do site, cada carpa dessa vale pelo menos 10 mil reais, né? Ou seja, a nossa primeira-dama, já que quer ser candidata, perdeu a ocasião de fazer um bom pecúlio para as suas eventuais campanhas no partido do seu segundo, a ex-mulher do próprio ex-amante, né? O senhor Boy, né? O Boy. Bom, houve também na Guanabara um acidente com a traineira na tarde de domingo que deixou pelo menos 6 mortos. Outras 6 pessoas foram resgatadas com vida e 2 estão desaparecidas. Era um grupo de 14 pessoas que saíram da Ilha do Governador para dar um passeio na Baía da Guanabara. Todos são amigos e moradores do bairro. Pelo menos 5 vítimas são da mesma família. Outros 4 corpos já encontrados ainda não foram identificados. O corpo de bombeiros segue fazendo buscas. E o pai da primeira vítima já deu uma entrevista que explica por que essas tragédias acontecem e não são minimizadas. Segundo ele, ninguém estava de colete. Né? Pois é. Bom, eu, antes de terminar, queria convidar você para ver um fim de semana especial, né, que eu fiz aqui, que está no ar. O Neumann Entrevista desta semana é com o professor Modesto Carvalhosa, que disse, na entrevista, entre outras coisas inteligentes e bombásticas, que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco são tiranos que submetem o país inteiro à sua vontade. O presidente da Câmara dos Deputados e o presidente também reeleito do Senado Federal. Bom, o programa Dois Dedos de Prosa, também do fim de semana, foi no ar no domingo, o poeta, o presidente da Academia de Letras, Academia Norte Rio Grandense de Letras, o ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Diógenes da Cunha Lima, contou a história do baobá. Ele comprou um terreno para salvar um baobá, que, segundo a tradição, foi o que inspirou o baobá do Pequeno Príncipe, do Antoine de Exupéry, no seu clássico da literatura, que deixou de ser infantil, que é da literatura mundial, né? No livro, ele também conta que ele fez um livro de respostas ao livro das perguntas do chileno Pablo Neruda. E ele conta uma coisa engraçada, para começar. Ele de direita, o Neruda de esquerda, mas ele considerou o Neruda o maior poeta das Américas, né? O meu amigo Zé Paulo Cavalcante Filho comprou o livro de respostas a Neruda porque viu publicado no jornal que, quando o Neruda perguntou quem foi Paul Eluard, Diógenes respondeu: Paul é o luar. Mas eu não li o livro das respostas, também não li o mais recente livro que me motivou a entrevista, que é o livro
Neruda, A Entrevista Imaginada, do Diógenes da Cunha Lima. Não sei se o Zé Paulo estava fazendo uma brincadeira, mas quando eu contei para o Diógenes, ele morreu de rir. Bom, obrigado. Nós temos muita coisa para lamentar, mas felizmente ainda temos a doçura da poesia e a graça do riso. Direto ao assunto. Em té!